alegria nós temos nesta noite de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos crer que esse é um momento especial que estamos vivendo como igreja. Podemos ter essa liberdade, podemos nos reunir nesse lugar. E aí, quando nós olhamos a palavra de Deus, ela fala de gratidão. E nós precisamos ser gratos ao nosso Deus, gratos pela sua bondade e louvá-lo em todo o tempo. O salmista, ele fala no Salmo 117, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Que nós possamos estar com o nosso coração pronto para esse tempo de adoração, para esse tempo na presença do nosso Deus. Por isso é que nós vamos estar orando a Deus agora e agradecendo a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça que tem nos alcançado. Nos coloquemos então na presença de Deus em oração. Senhor Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite, Pai. E o nosso coração é grato pela Tua bondade, fidelidade, misericórdia, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Neste dia especial, ó Deus, nós queremos tributar toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. És o único digno de honra e glória, e é por isso que nós estamos reunidos em Teu nome nesta noite, Senhor Deus. Pai querido, receba toda a nossa adoração, que as expressões que existem em nossos corações, ó Deus, estejam diante do Teu trono de graça, ó Deus, como um aroma, como um perfume suave a Ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por os que escolheram estar aqui nesta noite. Obrigado, Pai, pelos que estão ainda se deslocando para este lugar. Ó Deus, eu tenho certeza, Pai, que cada coração que aqui está, ó Deus, tem um só desejo: honrar, glorificar e bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Apresentar a gratidão, ó Deus, pelo dia de hoje. Ó Pai, a Tua palavra diz: este é o dia que fez o Senhor, dia de alegria, de cântico, de regozijo, e nós queremos nos regozijar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelos pais que estão aqui, em especial nesse dia também. Nós lembramos da figura paterna, Senhor Deus, porque temos um Deus Pai amoroso, bondoso, misericordioso. Ó Deus, aqueles pais que aqui estão, aqueles pais que estão acompanhando também na transmissão, que recebam nesta noite também a bênção que vem de Ti sobre suas vidas e famílias, ó Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo dia de hoje. Entregamos esse tempo a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós queremos dizer a todos vocês que são muito bem-vindos neste lugar. São muito bem-vindos para esse tempo de adoração na casa do nosso Deus. Por isso, que você, então, receba também, de uma forma simbólica, o abraço desse pastor, dizendo da alegria em tê-los conosco na noite de hoje. Queremos adorar ao nosso Deus através daquilo que somos, através das nossas vidas. Já falei, né? Hoje é um dia especial, Dia dos Pais. E esse dia iniciou há mais de 100 anos atrás, a primeira comemoração, a primeira celebração lá nos Estados Unidos. Mas em 1966 é que definitivamente se oficializou o Dia dos Pais. Muitos acreditam que foi uma jovem na época, chamada Sonora Dodge, que iniciou esse movimento para que celebrássemos o Dia dos Pais também, uma vez que a sua mãe, né, havia falecido por ocasião de do parto de um dos seus filhos, e o pai criou 6 filhos. Então ela diz: por que não temos também uma celebração para os pais? Um dia em que nós possamos lembrar dos pais. E aí então aquilo iniciou-se lá nos Estados Unidos, e em 1966 que foi oficializado nos Estados Unidos também esse dia. E assim todos os países começaram a celebrar também o Dia dos Pais. E nós queremos dizer da palavra de Deus também a respeito do homem, daquele que conhece a Deus, daquele que tem buscado a Deus na sua vida. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Provérbios
capítulo 20, versículo 7. Que Deus fale aos nossos corações na noite de hoje. Vamos cantar, vamos agradecer. O hino que nós vamos cantar tem por título Gratidão na Luta. E nós queremos agradecer, sim, cantando também pela vida dos pais, agradecer pelo privilégio que Ele nos dá de nos chegarmos neste lugar. Nós vamos, desta forma, também honrar ao nosso Deus. Vamos colocar de pé e cantar esse hino do nosso cantor cristão. Amém. Podem sentar, queridos. Nós queremos passar as informações, da nossa semana. Naturalmente que não temos muitas atividades extras, mas atividades normais da igreja. Quarta-feira, nosso encontro de oração, às 20 horas. Depois é no domingo, apenas.
nessa semana, domingo, início da manhã, às 8 horas, na Rádio Princesa, transmitido pelo Facebook, depois também postado na página do YouTube da igreja. E aí então nós temos o programa Boas Novas, né? Programa que tem alcançado muitas vidas através ainda do rádio, aquilo que para muitos às vezes pensa-se que não vale a pena, mas nós percebemos quantas pessoas acessam, quantas pessoas enviam mensagens, né, por conta do programa de rádio. Então, continuaremos firmes, né, irmão Guilherme, com o programa Boas Novas. Então, no próximo domingo, o irmão Guilherme vai estar de folga, eu vou tomar conta do programa, ele confia no seu pastor para isso, então ele pode dar uma descansada vez que outra. Então, próximo domingo é comigo, já que o irmão Guilherme também são mais de 15 anos aí fazendo esse programa, e ele, vez que outra, precisa dar uma folguinha também, né? Houve tempos mais intensos, com certeza, que não tinha alguém para estar lá quando ele necessitava. Mas é muito bom nós podermos levar a mensagem também no programa Boas Novas. Às 9h45, nós temos a melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos um pouco mais da Palavra de Deus, onde podemos crescer mais em Deus, onde temos as classes para as crianças, para os jovens e adolescentes, para os jovens de mais idade, e aí então a gente fica, né, estudando a Palavra de Deus, temas próprios para o tempo que vivemos, e aprendendo e crescendo no conhecimento bíblico. Fica o convite a você que está conosco e que não conhece a Escola Bíblica Dominical, para que venha, conheça e faça parte da Escola Bíblica Dominical, se torne aluno da Escola Bíblica Dominical. À noite, na semana que vem, é o nosso culto com a celebração da ceia do Senhor, culto de adoração com a celebração da ceia. Então nós temos esse momento especial quando fazemos a celebração e também a oportunidade para também participarmos no aspecto social, para a cesta do amor da igreja. Então você pode trazer a oferta, trazer a sua contribuição em alimentos para a nossa cesta do amor. Então, essas são as nossas atividades na semana. Então, que você possa estar atento e participe também conosco. Nós queremos continuar adorando a Deus agora com um momento especial também. É um momento especial, eu vou chamar 2 jovens filhos aqui para frente, né, para que eles tenham esse momento da palavra e possam fazer aquilo que Deus colocou no coração deles também. Então, o Enzo e o Samuel. Boa noite a todos, em especial boa noite aos pais nessa feliz homenagem, nesse dia especial. E em nome da Igreja Batista, aqui em Francisco Beltrão, nós preparamos uma pequena homenagem, né, e umas lembrancinhas aos pais. Primeiramente, eu queria convidar todos os pais aqui presentes para estarem aqui à frente. Não, aqui. Se fosse aqui. A nossa homenagem aos pais, nossos queridos pais, é um pequeno jogral que expressa parte do nosso amor por eles, pelo seu cuidado, por tudo que eles têm feito por nós. E nós deixamos claro a nossa gratidão a eles, o nosso amor infinito, porque eles nos cuidam, eles nos dão o que nós precisamos, estão dispostos a nos ajudar quando mais necessitamos. Então, o jogral se intitula Ser Pai. Ser pai não é uma tarefa fácil. Ser pai é ser amor incondicionalmente. Ser pai é aprender a amar alguém mais que a si próprio. Ser pai é ter como recompensa um sorriso e o amor infinito dos filhos. Ser pai é cuidar e oferecer o melhor que tem. Concluo que ser pai não é para qualquer um, e por isso ser pai, ser orgulho dos seus filhos. Provérbios 17:6.
Ser pai, é bem claro que não é uma tarefa muito fácil, porque quando nós estamos doentes, por exemplo, eles largam mão de tudo que eles estão fazendo para socorrer a nós, nos levar para o hospital, e isso é um amor impressionante. Tipo, eles deixam de fazer tudo e param justamente na hora, eles não pensam duas vezes. E isso demonstra o amor que eles têm por nós, em nos ajudar, em nos dar conselhos, em tudo eles têm estado conosco. Seja no levantar cedo para que nós filhos possamos continuar dormindo até mais tarde, trazendo alimento, sustento para a nossa casa, por mais que seja difícil, e estar no final do dia conosco, por mais que o dia possa ter sido difícil, o trabalho ter sido chato, estar alegre com nós, nos ajudar em tudo que nós precisamos. E essa é a nossa homenagem para vocês, curta, velha, pequena, mas expressa todo o nosso amor por vocês. Nós vamos fazer 2 orações agora, em especial ao Dia dos Pais. Oremos. Senhor meu Deus, somos imensamente gratos a Ti, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, por termos a liberdade, Senhor, de estarmos cultuando, Senhor Deus. Somos imensamente gratos, meu Deus, em especial, Senhor, aos nossos pais, meu Deus, queridos pais, meu Deus, designados por Ti, Senhor Deus, a estar cuidando de nós, meu Deus, a estar instruindo a nós, meu Deus, os Teus caminhos, meu Deus. Rogamos a Ti, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, a eles, discernimento, Senhor Deus, amor, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, e ser instruídos, meu Deus, em Ti, Senhor Deus, que eles venham permanecer justos, meu Deus, que isso, Senhor Deus, é alegre aos Teus filhos, meu Deus, como diz o autor de Provérbios, meu Deus, que eles venham ser sempre a fortaleza, um refúgio, Senhor Deus, para nós, meu Deus, onde nós, meu Deus, quando tristes, meu Deus, quando com medo, Senhor Deus, podemos correr a eles, meu Deus. Eu rogo a Ti pela vida dos nossos pais, meu Deus. Abençoe a sua saúde, Senhor Deus, dê vida longa a eles, meu Deus. Assim que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor Deus, por o Senhor fez, Senhor, agradeço, Senhor, por estar aqui reunidos com nossos pais, Senhor. E hoje, em especial, quero estar aqui orando pela vida de cada pai que está aqui reunido, isso que eu pudermos estar aqui, Senhor. Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor seja fortalecer os nossos pais, que eles possam estar sempre estando firmes, estando na sua palavra, sendo crentes, especiais, Senhor, como pais, os pais que somos. Senhor, agradeço pela capacitação que o Senhor tem dado aos pais aqui presentes, Senhor, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem nos dado como uma bênção de ter esses pais aqui, Senhor. Senhor, te oro em Deus, Jesus. Amém. Amém. Pais, que vocês tenham sido especial hoje, mas que o nosso amor permaneça por vocês durante todos os dias, os meses, as semanas, não só num simples dia, porque num simples dia não é possível expressar todo o amor que nós sentimos por vocês. Então, feliz Dia dos Pais. Agora vamos entregar umas lembrancinhas para vocês. Essa parte do nosso amor, porque uma pequena vacina é possível, mas vocês podem ver e espero que vocês gostem muito.
É bom ser homenageado, é bom receber o presentinho, a lembrancinha, né? Eu estava pensando que tinha alguma coisa dentro, mas eu já vi que não, né? Muita pretensão, né? Brincadeira. Sugere, né? Sugestivo, né, ô Guilherme? O tamanho da carteira para pôr aquela do doutorado. Pois é, aquela que é escassa, né? Não se vê quase. Muito bem, meus queridos. Mas, papais que estão aqui mais uma vez, o nosso apreço, o nosso carinho a todos vocês, a todos que nos visitam também nesta noite, que estão conosco também, são muito bem-vindos. Eu repito isso, eu falei isso no começo, mas alguns chegaram logo depois, e eu quero dizer do carinho que temos como igreja e recebemos aqui. São muito bem-vindos, né? Vocês podem ver que há um bom espaço, há cuidados também de todos que aqui estão. Então, muitas vezes, o temor, né, por conta do momento que vivemos, faz com que muitos não venham. Então, você pode ver que há espaços destinados às famílias, né, e assim nós podemos estar juntos em adoração ao nosso Deus. As crianças podem acompanhar a Rosa, né, as crianças que ela vai estar cuidando, atendendo esse tempo com eles. E eu vou chamar já o Ministério de Música para estar vindo aqui para frente, para esse tempo de adoração, continuarmos adorando ao nosso Deus nesta noite, agora cantando mais um pouco, né? Graças pais, irmãos, e parabéns outra vez a todos os pais. Eu sei que não é fácil ser pai. Você tem uma responsabilidade muito grande, né, de uma pessoa que depende de você, e não depende só do alimento, né, financeiramente, mas depende o futuro daquela pessoa, né, ela depende de você, principalmente o futuro espiritual. Na Bíblia fala que o homem, o pai, ele tem que ser o sacerdote do lar. Então ele é o responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Não é a mãe, é o pai. O pai que é o responsável por isso. Então quando eu leio às vezes esses versículos e cai essa responsabilidade, né? Por quê? Porque a vida eterna dos meus filhos vai depender muitas vezes do que você, como um instrutor da palavra de Deus. Então, o pai, ele tem todo esse peso, essa carga, essa responsabilidade, que é de mostrar a verdade de Jesus para os seus filhos. E quando eu paro para pensar nisso aí, dá um nó sim, porque é uma responsabilidade. Então, pais, sejam fortes, sejam corajosos e nunca esmoreçam pelas dificuldades, porque nós temos dificuldades, né? Tanto no nosso dia a dia, no nosso trabalho, tudo que a gente tem essa dificuldade, mas o pai, ele tem que ser aquela coluna forte da família, que vai fazer com que todos dentro da casa, eles possam se espelhar, eles possam ter uma segurança. Então, por isso, pais, valorize realmente aquilo que vocês têm, a família é um dos bens mais preciosos que Deus pode dar para nós. Então, que nós possamos realmente tomar posse desse presente que Deus deu para nós. Que a única herança que Deus dá para nós é os filhos. Né? Fala que os filhos são a herança do Senhor. Né? Ele não fala que dá bens materiais como herança nessa terra. São os filhos. Então, irmãos, vamos realmente ter amor por nossos filhos, dar para eles aquilo que é mais precioso para nós, que é a vivência, a convivência, a harmonia de você estar vivendo com o Senhor. Amém, irmãos?
Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu adorar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu adorar, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim. Amém, irmãos. São palavras muito fortes, né? Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. E faz o teu querer em mim. Irmãos, hoje é Dia dos Pais. Que os pais realmente possam refletir isso, né? Que Deus quer nós 100%, não a parte, 100%. Eu falo para os meninos assim, ó, você vai ser um dia um profissional. Você não vai ser um profissional cristão. Você é um cristão que é um profissional. Então, tipo, você não vai ser um advogado que é cristão. Não, você é um cristão que é advogado. Você é um cristão que é médico. Você é um cristão que é professor. Entendeu? Então, irmãos, nós devemos ser cristãos 100% do nosso dia a dia. Amém, irmãos? Sobre o meu lar.
oficiar seus dízimos, suas ofertas, pode estar trazendo aqui um casuflaço. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Abençoe também, ó Pai, a vida da tia Rosa com as crianças lá em cima, assim como o pastor aqui, ó Pai, conosco aqui embaixo. Nós possamos, ó Pai, entender, ó Pai, cada dia mais a Tua palavra. Nos ajuda do pastor Alcir como Deus servo, Senhor. Te agradecemos por tudo, em Teu nome, Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Dia dos Pais, chegando ao final, né? Mas ainda precisamos ouvir alguma coisa mais que Deus colocou no nosso coração, também a esse respeito. É interessante porque é um dia cheio de coisas boas, de lembranças boas, mesmo para quem já não tem mais o seu pai junto. Eu creio que sempre há coisas boas a se lembrar, a trazer à memória, né, quando não temos nossos pais mais conosco. E sempre há alguma coisa que marcou as nossas vidas, e eu creio que assim foi na minha vida, e creio que na vida de muitos também, né? Surpresas, né, de filhos nesse dia são coisas que a gente sempre espera, né? Alguma coisa dos filhos. Se disser ao contrário, a gente estaria mentindo, né? Porque sempre espera que os filhos façam alguma coisa em homenagem ao pai, né? No seu dia, assim como fazem em homenagem à mãe.
E eu tenho certeza que, né, vocês também puderam experimentar algumas coisas assim. E aí você, né, como no meu caso, tem um filho que está tão longe, né? Só 25 mil quilômetros daqui, e ele ligar para você e orar pela sua vida, e testemunhar da sua vida, né? No caso mim, como pai, quebra a gente, derruba a gente, porque, né, a gente está ali esperando, pai, feliz dia dos pais para ti, e aí ele vem e faz uma oração e fala coisas que você sequer imagina que tenha contribuído na vida dele para que ele guardasse isso no coração e isso fosse realmente algo que fez diferença na vida dele. E aí então a gente passa esse tempo assim de coisas, né? E como pastor a gente sempre tem muitos filhos por onde anda, né? Também hoje fui surpreendido, né, pelos filhos que já tenho aqui. Já tenho filhos aqui desde que cheguei, então a gente fica surpreendido quando é homenageado, né, também por esses que estão aqui, que nos consideram como um pai. Isso também mexe com a gente, né? Não tenho dúvidas que isso mexe com os nossos corações. Mas o que Deus quer falar ainda nesta noite para nós? O que Deus quer nos mostrar também para nós que aqui estamos? Não só para os pais, mas para todos nós, né? A gente fala para os pais porque o dia, né, os pais e a mensagem que Deus coloca no nosso coração tem a ver com isso também, mas tem a ver com a família, tem a ver com o filho, com o pai, com a mãe, com todos nós, né? Não resta dúvidas, né? E é por isso então que nós vamos pensar um pouquinho a partir daquilo que nós vimos pelo profeta Malaquias, né, o último livro da Bíblia, lá no capítulo 4 do Antigo Testamento, melhor dizendo, né? Nós podemos tirar algumas coisas. O capítulo 4 é um capítulo que tem só 6 versículos, mas eu quero embasar essa palavra em 2 apenas, né? Em 2 versículos. Mas vamos ler, né, o capítulo 4 de Malaquias. Bem fácil de achar, né? No último do Antigo Testamento, então, fácil de manusear, fácil de encontrar, e creio que você já encontrou também, não é verdade? Então, acompanhe aí o texto bíblico. Pois eis que veio o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os 2 últimos versículos, né, novamente eu quero frisar. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Que Deus possa estar falando ao nosso coração através da sua palavra nesta noite. O tema, né, a partir disso, é pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais. Eu quero crer, amados, que quando o profeta Malaquias escreve, né, essa palavra, quando ele recebe de Deus essa palavra, é mais ou menos na época em que Neemias está retornando para Jerusalém, para a reconstrução dos muros.
A época é a mesma, é um contemporâneo, também podemos dizer assim, de Neemias, por volta de 430, 450 a.C., quando então vem essa palavra também do Senhor para esse profeta de Deus, para que ele ali então trouxesse uma palavra ao povo que continuava corrupto em todos os sentidos, corrupto na sua maneira de ser, corrupto diante de Deus. E aí então nós vemos essa palavra profética dele. Mas em especial eu quero me ater justamente nesses versículos que nós lemos como parte final do texto. Ele conclui, Malaquias conclui então esse seu livro, falando sobre essa conversão do coração dos pais aos filhos, e a conversão do coração dos filhos aos pais. E aqui, então, há pelo menos 2 pontos curiosos nesses versos. O primeiro é que Jesus aplica a profecia da vida de Elias a João Batista. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 11. Está ali Jesus falando a esse respeito. E o profeta Elias, relatado em Malaquias, é um símbolo para João Batista. Ocorre que os 4 primeiros versos da profecia têm relação com o tempo do fim, um período próximo ao juízo final. E os 2 últimos que nós vimos também parecem enquadrar Elias nesse contexto de um profeta que veio um pouco antes das últimas coisas, do grande e terrível dia do Senhor. Mas nós vemos, pelo relato bíblico dos evangelhos, que não foi o caso de João Batista. De lá para cá, já se passaram mais de 2000 anos, e esse dia do juízo ainda não chegou. Nós estamos na expectativa, da volta do Senhor Jesus, que esse dia se abrevie diante de tudo que nós temos visto, daquilo que é a realidade do mundo, nesse tempo corrompido, distante de Deus, em que há necessidade, sim, de que Deus, através do Senhor Jesus, volte para reinar eternamente. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto curioso é que o verso 6 diz que o profeta Elias vem para reconciliar pais e filhos, a fim de que Deus não fira a terra com maldição. Aí nós olhamos então para esse tempo que nós vivemos. Olhamos para a realidade das famílias. Olhamos para os problemas que existem nas famílias. Olhamos para aquilo que o mundo tem produzido em termos dos próprios filhos que nós temos, sendo atacados, sendo assolados por aquilo que o mundo tem trazido. Olhamos para uma realidade cruel do mundo em relação aos nossos filhos. Não podemos deixar de observar essas realidades presentes nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós não vemos segurança em lugar nenhum em relação aos nossos filhos quando eles saem para longe dos nossos olhos, quando eles saem porta fora das nossas casas. Mesmo quando nós sabemos que eles estão indo para as escolas, para estudar, para as faculdades, nós não temos segurança nenhuma a respeito deles. É triste, mas esta é uma realidade que nos alcança, amados. Ainda ontem, no final da tarde, recebi visita de irmãs, amigas lá da região de Londrina, e saímos dar um giro pela cidade para que elas conhecessem um pouquinho de Beltrão, já que não conheciam. E nós subimos a julho, naquela região das faculdades. O que nós vimos ali, mas estarrecedor. Jovens, em quantidade incalculável, ocupando aqueles bares, não se enxergava com máscara, não se enxergava cuidado nenhum, mas lotados, nas beiras da avenida, lotados, de gente bebendo, fumando. Que segurança temos? Nós cuidamos, nós zelamos pelos nossos filhos. Nós queremos o melhor para eles, nós desejamos o melhor para eles, mas o que o mundo tem oferecido? E é por isso que nós precisamos olhar, porque há conflitos entre pais e filhos e pais nesse tempo. Por conta dessas coisas, nós olhamos para os filhos e eles querem estar com os amigos que estão lá. Mas nós sabemos o que acontece lá como pais.
E são essas coisas que nos preocupam, são essas coisas que deixam o nosso coração apreensivo. E aí nós olhamos os filhos, né, sendo rebeldes, desrespeitando os pais, não querendo saber nada daquilo que os pais falam para o bem deles. Então olhamos para tudo isso e ficamos vendo o que podemos fazer. Quando eu olho para esse texto e penso na reconciliação, eu entendo que esta é uma necessidade vital para as famílias neste tempo. Né? O que faz um lar feliz não é tanto o lugar onde moramos, mas como vivemos dentro desse lugar. Como nós convivemos uns com os outros nesse lugar. Relacionamento é mais importante do que coisas. Nenhum sucesso profissional vai compensar a perda dos filhos. E é pensando nessas realidades, amados, que essa reflexão surgiu no meu coração. E aí você pode perguntar, mas como um pai pode converter seu coração ao filho? E eu quero alistar algumas atitudes, algumas coisas que são práticas, são possíveis de serem praticadas por pais em relação a filhos e depois também filhos em relação a pais. Nós estamos vivendo, né? Esse é o mês de agosto, mês do Jovem Batista. A nossa denominação comemora no mês de agosto, todo mês de agosto, o mês do Jovem Batista. E nós temos muitos jovens, filhos, jovens casais, jovens que terão filhos, alguns com os filhos pequenos, que daqui a pouco vão estar vivendo essas realidades. Não é verdade? São isso. E o que nós estamos pensando a partir de hoje? A partir desse tempo, vendo tudo isso, o que reserva o futuro para esses filhos que vão crescer? O que reserva o futuro para os nossos filhos? Por isso é que nós precisamos ter famílias alicerçadas, famílias firmadas na palavra de Deus, famílias que sirvam a Deus em primeiro lugar, que busquem o reino de Deus, que busquem as coisas de Deus, para que possamos dar suporte para os nossos filhos, para aqueles que são os presentes de Deus para as nossas vidas, a herança maior que uma família pode ter. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês em relação a essa conversão de coração de pai a filho. Pais precisam ter tempo para seus filhos. Precisam ter tempo para seus filhos. Se os pais não tiverem tempo, o mundo vai ter. Se os pais não separarem o tempo, o mundo vai dar. O mundo vai compensar. Por isso que é importante que nós possamos ter essa noção como pais, porque quem ama tem tempo para a pessoa amada. Esse é o pressuposto que eu tenho no meu coração. Quem ama tem tempo, tem que ter tempo para a pessoa que ama. Se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. Os filhos precisam vir antes dos amigos. Os pais precisam agendar tempo para estar com os filhos. Os pais precisam se interessar pelos assuntos de seus filhos. São coisas óbvias que muitas vezes está escapando do controle das famílias, porque não há mais tempo para os filhos, para ninguém. Então, meus queridos, nós precisamos ter essa visão de que nós, pais, precisamos olhar dessa maneira para o tempo que estamos vivendo em relação aos nossos filhos. Os filhos têm muitos assuntos, os seus estudos, o seu namoro, os seus conflitos, os seus anseios, as suas frustrações, os sonhos e desafios. Há quantas coisas nós vemos nos filhos. Se você, que não tem filho, conversar com um adolescente, você vai ver um emaranhado de dúvidas no seu coração em relação a começar a fazer perguntas pontuais para ele. Você já decidiu qual é a sua carreira para o futuro? E aí, misericórdia, né? Porque hoje eu estou pensando assim, amanhã não sei. Porque a gente vê isso. E é uma coisa que é natural acontecer, mas nós precisamos estar atentos a isso.
Parece que são pequenas coisas para nós, não, são grandes coisas para eles. São demandas que são grandes demais, e aí então muitas vezes existem tantas outras coisas que vêm a partir disso. Por isso que nós precisamos, como pais, aprender a ouvir e a falar com os nossos filhos. Nós não temos paciência, muitas vezes, para isso, não é? Não temos paciência, porque estamos tão atormentados pelo relógio da vida, pelas nossas atividades profissionais, pelo futuro que nós queremos dar aos nossos filhos, e aí não temos tempo. Mas nós precisamos sim desse tempo, que ele é fundamental para os nossos filhos, e muitas vezes nós ficamos pensando, né? Não, mas eu vou compensar de tal maneira, e assim ele tem tudo o que ele precisa. Gente, presentes não substituem presença. Muitas vezes a gente não tem tempo de fazer isso, quer dar muitas coisas. A maior necessidade dos nossos filhos não são de coisas materiais, mas são dos seus pais, dos seus próprios pais. Nós precisamos estar atentos, porque é um tempo muito tênue que nós vivemos, em que nós temos os nossos filhos hoje e por conta, muitas vezes, da nossa própria maneira de tratá-los, podemos perdê-los de uma hora para outra. Eu não digo perdê-los pela morte, mas perdê-los para o mundo, perdê-los para a vida, perdê-los para aquilo que está diante deles e que muitas vezes nós desconhecemos por não termos tempo para eles. Então é importante que nós possamos observar essas coisas para que o nosso coração de fato esteja se convertendo ao coração dos nossos filhos. A segunda coisa, amados, é que nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Como pais, nós somos os espelhos para os filhos, né? Como pais, nós ensinamos mais pela nossa vida do que pelas nossas palavras. Um exemplo vale mais do que 1000 discursos. E é isso que nós precisamos entender. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, não o caminho, mas no caminho, andando com eles, ao lado deles, por toda a trajetória de vida que eles estão começando a trilhar agora. São coisas que muitas vezes não são observadas, amados. Porque quando nós não temos essa noção como pais, e isso eu posso dizer que também se enquadra naquilo que nós chamamos de desobediência a Deus, porque Deus nos determina e nos mostra claramente quais são as nossas responsabilidades. Eu não preciso falar isso, porque se nós lemos aqui na palavra, nós vamos entender perfeitamente. O Alex, na ministração, colocou de uma maneira muito clara essa verdade. Então nós precisamos entender essas coisas também. Precisamos entender que nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? Precisamos ser, sim, não apenas observar as coisas que eles estão nos falando, mas também sermos os olhos deles. Quando nós, como pais, desobedecemos a Deus, nós estamos gerando filhos para o cativeiro. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 41, quando ali está no contexto das bênçãos pela obediência e da maldição pela desobediência, nas palavras proferidas por Moisés naquele monte Ebal, nós vemos ali no verso 41 dizendo: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Isso aqui é em resposta à desobediência de pais. Mas que cativeiro, pastor? Isso era para o tempo de Israel, para o tempo... Não, o cativeiro hoje pode ser justamente essas coisas que eu acabei de falar. Pode ser um cativeiro nas drogas, na promiscuidade, distante dos pais, vivendo uma vida completamente promíscua, como é uma das coisas que nós vemos hoje em grande parte na vida dos jovens. Eu fico pensando
Muitas vezes, quando passo próximos às universidades, às faculdades, e os bares estão mais lotados que as salas de aulas. Estão se formando em que esses filhos que estão ali, às custas dos pais, muitas vezes, do sacrifício de muitos pais. São realidades. Pais que estão em outras cidades, em outros estados e que investem nos filhos para que venham para cá para estudar, e eles estão ali gastando dinheiro. Eu presenciei um episódio lá em Maringá, quando era pastor na igreja, que os amigos do Ari entraram na nossa casa e eu precisei fazer boletim de ocorrência na delegacia. E daí, conversando com os soldados que foram lá, foram da Polícia Militar, nos atender em casa, e ele vai fazer o BO, vai aquela coisa toda, depois passei a delegacia. E nesse tempo eles conversando algumas coisas. Aí ele morava próximo às muitas repúblicas, próximo a uma faculdade grande, Maringá, universidade, muitos apartamentos e kitnets e coisas assim. E aí conversando ele a respeito daqueles alunos que a gente via nas ruas, fazendo churrasco na calçada e tantas coisas, e muita bebida, muito chopp, muitas outras coisas mais. E ele disse: olha, pastor, o senhor não imagina a quantidade de alunos que vão à delegacia fazer boletins de ocorrência por roubo do dinheiro que eles tinham, para justificar os pais o que gastaram nas festas. Os pais lá cientes, quando recebiam um boletim: ó, pai, fui assaltado, me roubaram, estou sem dinheiro, manda mais dinheiro para mim. Ele diz: olha, pastor, é impressionante a quantidade de fakes, de roubo, para eles conseguirem mais dinheiro dos pais. Realidades. Realidades. Por isso que nós precisamos olhar os nossos filhos. Esse texto é um texto pesado. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. E muitas vezes é exatamente esse tipo de cativeiro, porque eles estão longe, estão se perdendo, e para muitos não tem volta, infelizmente. Tive a oportunidade de ser síndico em 2 prédios de Maringá, onde tínhamos apartamentos de estudantes. Não vou relatar nada aqui, porque realmente vai tomar tempo, se eu for contar todas as histórias. Mas vi cada coisa, amados, de filhos, de pais que nem sabiam o que estava acontecendo com eles. Pude presenciar, pude acompanhar, pude ajudar muitos deles em situações terríveis, terríveis literalmente. Os pais sequer sabiam daqueles fatos. Imagino que nunca ficaram sabendo, ou nunca ficarão sabendo. Realidades. E o que nós pensarmos agora em relação aos nossos filhos? Amados, quando os pais consagram a Deus os seus filhos, a sua família, as brechas começam a ser restauradas. E a bênção vem sobre a família, vem sobre a cidade, vem sobre a nação. Isaías diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas. Eu creio que nós estamos gerando filhos e devemos gerar filhos para serem exatamente esses que vão mudar o mundo, que vão transformar o mundo para um mundo melhor. Precisamos ter esse cuidado com os nossos filhos, sermos exemplo para os nossos filhos. E esse exemplo vai em tudo que nós somos, na maneira que vivemos, na maneira que tratamos as coisas. Precisamos olhar bem para as nossas vidas, para que não venhamos a ser pedras de tropeço aos nossos filhos queridos.
Mas uma outra coisa que também nos leva a converter o coração aos filhos é quando nós nos tornamos intercessores dos nossos filhos. Quando nós oramos, né? Quando nós buscamos a presença de Deus. Antes de falar de Deus para os nossos filhos, nós precisamos falar de nossos filhos para Deus. Muitas vezes nós atropelamos as etapas. É preciso que nós tenhamos esse cuidado. Precisamos orar pelos filhos, orar para que eles possam verdadeiramente conhecer ao Deus que nós conhecemos, e orar pelos filhos é uma sublime missão que os pais precisam abraçar. Os nossos filhos precisam mais de Deus do que qualquer outra coisa que nós venhamos a dar para eles. Nós muitas vezes não deixamos faltar nada para os nossos filhos. Isso é louvável. Mas uma coisa que jamais podemos deixar de faltar é Deus na vida dos nossos filhos. Por isso nós temos uma grande responsabilidade nesse dia especial, quando estamos aqui celebrando o Dia dos Pais, para nós homens. Deus nos deu um grande privilégio, mas também uma tremenda responsabilidade em relação aos nossos filhos. Não podemos negligenciar. Não podemos negligenciar, porque depois nós poderemos amargar aquilo que deixamos de fazer, por conta daquilo que deixamos de fazer. Poderemos chorar muito mais. Já choramos pelos nossos filhos. Mesmo eles estando ao nosso lado, estando aqui nesse recinto, conhecendo a Deus. Já choramos por eles. Porque eles são humanos. Falham, né? Machucam a gente tantas vezes. Nós sabemos disso. Às vezes eles esperam uma expressão de carinho, vem uma pauladinha, que dói, que machuca. Mas nós temos que suportar, mostrar. Precisamos interceder, sim, pelos nossos filhos. A Bíblia fala que Jó intercedia por todos os seus filhos diariamente, pelas madrugadas. Jó era um homem rico, um homem de muitas posses. Certamente nós podemos pensar nesse tempo, Jó vivendo nesse tempo, eu tinha uma agenda congestionada, mas ele dedicava o melhor do seu tempo para orar pelos filhos. E a Bíblia diz que de tempos em tempos ele levava sacrifícios, oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Que exemplo! E mesmo assim nós vemos o que acontece na vida de Jó. Deus permite que aconteçam tantas coisas, mas ele jamais deixou de ser fiel a Deus, deixou de honrar a Deus. Meus queridos, não podemos abrir mão de ver os nossos filhos no altar de Deus. Eles são herança de Deus, como nós falamos aqui, são filhos da promessa. Nós não geramos filhos para o cativeiro, nós precisamos lutar incessantemente pelos nossos filhos, chorar por eles, orar por eles, até que eles sejam coroas da glória na mão do Senhor. Não podemos fazer de outra forma. Dá trabalho, dá. Mas é isso que Deus espera de nós, para que essa geração transforme um mundo impiedoso, um mundo pecador, um mundo distante de Deus, que é o nosso mundo. Eu tenho certeza que se sairmos daqui agora e andarmos por aquelas ruas que eu falei, nós vamos ver a quantidade de jovens aglomerados ali. E muitos deles, se não a maioria, lá pela metade da noite, carregados por outros, para poder chegar nas suas casas. E é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus e falar e colocar os nossos filhos na presença de Deus. Uma outra coisa, amados, que nós precisamos em relação a converter o nosso coração aos filhos é quando nós temos mais de um filho. Há um cuidado que precisa ser realmente observado. Não tenha predileção por um deles. Não tenha predileção por um deles. Muitos pais, infelizmente,
comete esse grave erro de dar mais valor, de elogiar mais um filho do que o outro. Eles são diferentes. Não são iguais. Não importa se são gêmeos ou não, não são iguais. Deus não fez homens e mulheres em série iguais. Todos nós somos diferentes e isso é tremendo. Podemos nascer na mesma família e nós sabemos disso, porque eu tenho 3 filhos e os 3 são completamente diferentes. Eu creio que outros pais que estão aqui vão dizer a mesma coisa. Tem 2, 3 vão dizer, são diferentes, sim, pastor. Muito diferentes. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por essas diferenças. E é por isso que nós precisamos cuidar dessas questões, porque muitas vezes nós, na nossa maneira de ser, e até imperceptível, fazemos isso. Porque observamos algumas características que nós gostamos mais de um, destacam-se, são mais parecidos com a gente, não é? Ah, esse puxou o pai, aquele puxou a mãe. Não é verdade? É assim que nós fazemos. É assim que nós agimos. E aí nós cometemos esses erros, porque essa atitude, quando nós temos essa atitude, vai gerar ciúmes, vai gerar mágoas, vai produzir revolta, amargura. Lembram de Isaac e Rebeca? Eles cometeram esse erro. Grave erro, sim. Isaac amava quem amava mais? Esaú. Não é isso? Rebeca tinha uma predileção por Jacó. E ali estava o problema. E aí nós vemos que essa atitude dos pais, né? Isaac e Rebeca colocam um irmão contra o outro e traz amargas consequências para toda a família. É uma história bíblica, mas é uma história verídica, uma história que muitas vezes está presente também na vida das nossas famílias. E é por isso que em dias como esse nós precisamos estar atentos para podermos entender que Deus quer mudanças, Deus quer transformações a partir das nossas próprias casas, dos nossos próprios lares, das nossas famílias. Então, meus queridos, como nós precisamos olhar muitas vezes e observar as nossas próprias vidas, para ver, detectar, procurar encontrar esse tipo de falhas, de erros que muitas vezes nos levam para longe dos nossos filhos. Uma outra atitude em relação a isso, a essa conversão de coração de pais a filhos, é que precisamos exercitar perdão dentro dos nossos lares. Mas não perdão que acontece lá, vez que outra. Perdão que precisa ser exercitado em todo dia, se necessário até. Todo dia, se for necessário. Ou nós não erramos diariamente, não pecamos diariamente, não falhamos diariamente. Ou nós temos falhas pontuais, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Não sabemos que não. Nós sabemos que nós erramos muitas vezes, até mesmo num dia, não uma só. Muitas vezes com relação a tantas coisas, e não poucas com relação à nossa própria família. Por isso é que nós precisamos de perdão, e o exercício do perdão é uma necessidade básica para que tenhamos relacionamentos saudáveis. É fundamental. Os nossos filhos falham conosco e nós falhamos com os nossos filhos, por isso é que nós precisamos perdoar uns aos outros. Quando o filho pródigo caiu em si e arrependido, ele volta para a casa do pai, antes mesmo dele terminar a sua confissão, antes mesmo dele conversar com seu pai e pedir perdão, o pai o abraça, o pai o beija e o pai o restaura novamente e festeja a volta dele ao lar. O perdão é uma terapia divina para as feridas da alma e nós precisamos dessa terapia constantemente. O perdão não é uma questão de justiça, amados, mas é de misericórdia. É de misericórdia.
nós precisamos perdoar. Perdoar é como se estivéssemos espremendo, né, o pus de uma ferida que nós temos e ficar sarado e liberto daquela ferida. E a ferida às vezes se chama mágoa nos nossos corações. Tirarmos tudo, não deixarmos nada, limparmos completamente. Perdoar vai além daquilo que nós pensamos, vai além das lembranças amargas, dos erros. Precisamos sim jogar no mar do esquecimento as ofensas que recebemos. E aí nós ficamos livres e deixamos também a outra pessoa livre. Quantas coisas nós precisamos observar para que alcancemos isso que Malaquias diz: restaurar o relacionamento, para que não sejamos alvos de maldição alguma. Mas Jeremias também fala que os filhos devem converter seus corações aos pais, né? Malaquias fala isso. Os filhos precisam também converter seus corações aos pais. E pensemos algumas coisas aqui rapidamente. Nós sabemos que a relação familiar é algo maravilhoso. Na verdade, a relação familiar é algo maravilhoso. Tem coisa mais bonita que uma família constituída com a bênção de Deus, vivendo debaixo da bênção, da graça de Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus. É lindo, é lindo. Nós sabemos que Deus criou, né, a família para a nossa felicidade e segurança. Sabemos disso. Que o lar deve ser o ambiente mais aconchegante e abençoador na nossa vida sobre a face da terra. Não é verdade? Precisa ser. E o nosso lar deve ser o quê? Uma antessala do lar eterno que nós vamos receber um dia, onde nós vamos viver eternamente. Que a nossa casa, ela precisa ser uma casa regada de amor, de compreensão, de paz, onde Jesus reina, onde Jesus está presente, onde Jesus é o Senhor. É assim que precisa ser. A nossa casa precisa dessas coisas, a presença de Deus, ela deve preencher todo o convívio de uma família. O Espírito Santo deve descer sobre a nossa família todos os dias, como um orvalho fresco, trazendo renovação a cada manhã. Precisa ser isso. Precisa ser isso. Por isso, então, que as relações entre pais e filhos devem ser pautadas na palavra de Deus. E nesse texto, nós vemos isso quando Malaquias fala dessa conversão mútua de corações, né, em relação a pais e filhos. Como é que pode ser, então, hein, filhos? O que vocês acham? Como é que pode ser essa conversão? Precisa começar com a volta dos filhos para os pais, sim. A volta. Com uma inclinação de amor, de reverência, de obediência, observando aquilo que a palavra de Deus ensina. É preciso começar por aí. Os filhos precisam honrar os pais, amar os pais, tratar os pais com dignidade e respeito. Porque é isso que Deus deseja para os filhos. É isso que Deus quer ver acontecendo na vida dos filhos em relação aos seus pais. A palavra de Deus é muito clara nesse dever. Paulo, na carta aos Efésios, ele repete, né, o mandamento de Deus, e lá ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E daí ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Há alguma dúvida aqui? Do querer de Deus? Daquilo que Deus espera de cada filho? Não. Muito claro, né? Muito claro essa palavra. Então por que é que a gente vê tantos filhos andando na contramão disso? Será que eles conhecem? Será que não sabem? E olha, filhos de crentes, filhos de famílias das igrejas.
Não posso falar dos filhos dos irmãos que estão aí, mas cada um sabe o que acontece dentro do seu lar. Mas temos filhos aqui, e eu vou repetir: filhos, obedecer aos nossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então nós podemos ver a palavra de Deus de uma maneira muito clara, quando Moisés escreve lá em Deuteronômio, no capítulo 27, verso 16, naquele discurso que eu já mencionei do Monte Ebal, sobre as bênçãos e maldição pela desobediência, ele traz uma palavra dura novamente para os filhos, e ele diz: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Palavra dura, sim. E todo o povo dirá amém. Ele estava trazendo aquilo para a assembleia do povo que estava ali, para o povo que estava diante dele. Então nós precisamos observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é para ser excluída aquilo que eu não gosto, aquilo que eu acho que não serve para mim. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida na sua integralidade, na sua totalidade, precisa ser observada em toda a sua extensão. Não apenas as coisas que vão alicerçar os meus pensamentos, o meu querer, a minha vontade. Não. É muito mais do que isso. Por isso, amados, é que nós precisamos ver estas coisas diante de nós. Salomão, em Provérbios 13:1, ele diz: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Eu não sei vocês. Meus filhos agora são adultos. São jovens, mas adultos. Mas eu ouvi deles: você não sabe nada, pai. Você não sabe nada. O senhor está por fora. Está por fora das coisas. Sabe? Talvez não seja com essas palavras que alguns falam para vocês. Mas é dessa linha. Somos ultrapassados. Vocês ficaram para trás. A nossa geração é que é a geração que está bombando no momento. Nós é que sabemos das coisas. Sabe? Não é isso que a gente ouve? São as verdades. Agora, nos últimos meses, aí estavam saindo algumas coisas na mídia que a gente estava vendo a esse respeito da educação no nosso Brasil. Nunca, eu não gosto muito de falar essa palavra nunca, que dá um sentido às vezes distorcido, mas nunca se viu uma geração de filhos que sabem muito menos do que os pais. Nunca se viu. E os pais é que são os ultrapassados. Constatações. Principalmente quem acompanha ao longo já de 31 anos filhos em muitas igrejas, gerações, né? Exemplo de muitos momentos aí que, tendo uma esposa professora, comentamos algumas coisas, constatações, perguntas triviais que os pais e mães ultrapassados aprenderam lá no primário, que era aquilo que a gente tinha no nosso tempo. Primário, ginásio, não é isso? Muitos que estão aqui entendem isso. Muitos nem sabem o que é. Sabe? Coisas que crianças de quinta série hoje
sabem coisas que a gente aprende no primeiro e segundo ano do ensino primário. Alunos sendo promovidos série, ano após ano, sem saber ler e escrever. Quinto ano. Coloca um texto na frente dele para ler um texto simples. A maioria das palavras ele não sabe ler. Estou falando isso porque tem uma esposa que cuida de alunos, que trabalha com alunos dessa faixa etária. E ela diz, olha, tem gente da quinta série porque tem que passar, não pode reprovar, precisa mandar para frente. Por isso que eu disse, nunca se viu um tempo em que há uma educação tão fraca, né? Por conta dessas coisas. Mas voltando, amados, o filho sábio acolhe a instrução do pai. Falei estas coisas por conta disso. Porque filhos se entendem mais sábios do que aqueles que já têm mais vivência na vida. Boa parte dos filhos acha que sabe mais do que alguém que já viveu um bom tempo de vida, já enfrentou tantas dificuldades, já vivenciou tantas coisas na vida. Por isso é que nós precisamos entender, né? Porque a autoridade que os pais têm sobre os filhos não vem deles mesmos, procede de Deus. É isso que os filhos precisam entender. Resistir a essa autoridade dos pais é resistir a Deus. E resistir a Deus é uma loucura, você sabe disso. Resistir a Deus é uma loucura. Quem é que pode lutar contra Deus e prevalecer? Quem é que pode zombar da palavra de Deus e ficar impune? Nós sabemos que ninguém. A desobediência aos pais, então, é um pecado grave que atrai maldição, sim, sobre os filhos e encurta os seus dias na terra. A desobediência aos pais é tão grave aos olhos de Deus que Ele pune a terra, ferindo com maldições. Então nós precisamos resgatar muitas coisas. Eu entendo que Deus está trazendo uma palavra para a igreja, para que também, se houver necessidade de restauração nas nossas famílias, nós devemos conclamar os nossos filhos, conclamar os nossos familiares, para que nós nos voltemos inteiramente para Deus, nos convertendo também os nossos corações uns aos outros, para que Deus transforme, para que Deus mude, para que Deus possa fazer plenamente a obra nos nossos lares. Deus não vai impor, não, nada dentro das nossas famílias, dos nossos lares, se nós não pedirmos, se nós não buscarmos a Ele. É isso que nós precisamos ter, essa compreensão, é isso que nós precisamos pensar. Então nós não podemos ser impedimento à ação do Espírito Santo no nosso lar, na igreja, não podemos endurecer os nossos corações para isso que Deus quer fazer, não podemos fugir de Deus, não podemos continuar arrumando justificativas para não fazermos e continuarmos no erro. Este é um tempo verdadeiramente de humilhação diante de Deus, amados. Precisamos nos humilhar diante de Deus, para que Deus honre novamente as nossas vidas, os nossos lares. É necessário isso. E então, queridos pais e filhos, honremos a Deus. Filhos, honrem seus pais. Deus vai honrar vocês. Você vai ser uma bênção na sua casa. Você vai ser um motivo de louvor dos seus pais. E não vai ser mais causa de lágrimas, de tristeza dentro da sua família. Você vai ser um filho abençoado, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. A sua casa vai se transformar, vai ser mais feliz ainda por causa da sua presença com Deus. Este é um tempo de experimentar uma vida diferente, uma vida de qualidade com Deus. Deus quer filhos honrando pais, convertendo verdadeiramente os seus corações aos pais. O caminho da sua obediência, amados, está coberto. Sim, estará coberto das bênçãos
do mover de Deus. E aí então você vai experimentar uma alegria que você desconhece. Deus deseja que a partir desta palavra, as suas atitudes, a sua maneira de agir, de ser, comece a mudar. A sua maneira, Pai, a sua maneira, Filho. Porque a palavra é para todos. Eu não sei, como eu disse, Deus coloca muitas coisas no nosso coração e às vezes nós não entendemos. Mas nós precisamos falar. Precisamos fazer a nossa parte. Porque se eu não fizer isso, eu sei que Deus vai me cobrar. Eu sei que Deus vai requerer de mim isso. Então, meus amados, nesta noite de Dia dos Pais, você pai que está aqui, você filho que está aqui, pense nessa palavra. Pense profundamente na palavra de Deus. Não é brincadeira, não. Não é uma palavra para ser descartada quando você sair das portas desse tempo. Mas é para ser guardada no coração e vivida, para que produza verdadeiramente a vontade de Deus. Quem sabe você agora pode se colocar numa atitude de oração, para que a gente possa fechar esse momento na presença de Deus. Feche seus olhos. Reflita um pouquinho aí. Reflita um pouquinho a respeito do que Deus falou no seu coração nesta noite. Quem sabe este é um tempo de se posicionar de uma forma verdadeira em relação à vontade de Deus para você, pai, mãe, para você, filho também. Como você tem andado? Quais os caminhos que têm sido os seus caminhos? São caminhos que estão te levando para perto de Deus, para longe de Deus? Você sabe, eu não sei. E é por isso que eu quero que você possa, nesta noite, numa atitude de humildade, reconhecer isso diante de Deus e começar a mudar, a permitir que o Espírito Santo de Deus leve você na direção da vontade de Deus plenamente. Estou dando esse tempo para que você realmente esteja conversando com Deus, esteja se colocando diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo te dê clareza, te dê entendimento a respeito da vontade de Deus para a sua vida. O que você deseja fazer? Você quer firmar um propósito com Deus, de buscar, de procurar entender melhor a vontade de Deus? Eu não vou fazer um apelo para que você se converta a Deus, mas eu vou fazer um apelo para que você faça um propósito diante de Deus nesta noite. Mas se você quiser realmente também receber e entender que precisa de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você também poderá fazer isso nesta noite. E eu vou convidar você, se você entendeu essa palavra e entendeu que precisa de algo novo na sua vida a partir daquilo que Deus está lhe falando, você vai fazer um pequeno sinal levantando a sua mão para que eu possa estar orando pela sua vida nesta noite, para que você possa firmar esse propósito, não com o pastor que está aqui falando, mas com Deus, tão somente com Deus. Amém? Pode baixar sua mão, meu querido. Mais alguém? Eu estou observando aqui. Mais alguém quer fazer? Amém? Pode baixar a mão. Mais alguém? Faça isso. Entregue o seu coração, a sua vida a Jesus. Quem sabe é isso que você precisa para começar a mudança, para começar a operação do milagre de Deus plenamente também na sua vida, na sua família. Quem quer mais? Algumas pessoas estão fazendo um pequeno gesto, levantando a mão. Há coisas que você precisa colocar diante de Deus. Só você sabe disso. E é com você e Deus. E é por isso que eu estou pedindo a você, levante a mão agora.
Deixe o Espírito Santo também agir. Deixe o Espírito Santo fazer a obra dele na sua vida, na vida da sua família. Levante a mão agora. Amém, amém. Mais alguém? Várias pessoas têm feito isso agora, desejam uma mudança, desejam entender melhor aquilo que Deus tem para as suas vidas. E é só nessa busca de Deus, da vontade dele, que você vai poder entender plenamente. Você quer fazer isso agora? Levante a mão. Amém, amém. Mais alguém? Faça isso agora. Não perca a oportunidade. O Senhor Jesus está te oferecendo uma oportunidade ímpar nesta noite. Ímpar. Não deixe passar a oportunidade que o Senhor Jesus está oferecendo a você, a sua família, ao seu lar. Levante a mão agora. Levante a sua mão e diga assim: amém, amém. Mais alguém? Faça isso agora. Não quero constranger ninguém, porque não é a razão desse apelo constranger ninguém. Mas é levar, amém, pode puxar a mão, querido. É levar você a compreensão de que Deus tem um plano tremendo para a sua vida, um plano que não se compara a nada que você tem neste mundo. Mas Ele só vai realizar esse plano na sua vida, na vida da sua família, se você quiser, se você permitir. Deus não vai impor nada na sua vida, na vida da sua família. Por isso que eu estou fazendo um apelo. Não estou dizendo que é a oportunidade, é esse momento, não é depois, é agora que Deus está oferecendo a você uma nova oportunidade de vida. Você quer fazer isso? É agora. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, a tua vida. Confia nele e o mais Ele fará. Entende? Talvez alguma coisa esteja presente no seu coração que você não confia plenamente em Deus, mas Ele está dizendo a você nesta noite: entrega a vida a Deus, o teu caminho, o teu futuro nas mãos de Deus. E aquilo que te preocupa, os teus planos, os teus sonhos, Ele vai trazer a você no tempo certo, do jeito dele, conforme a vontade soberana dele também. Alguém mais que você quer fazer esse propósito de vida com Deus? Agora. Não vou insistir mais como eu falei, vou apenas orar por vocês. Depois nós vamos ter o nosso pós-lúdio. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui nesta noite, ao final desse momento de adoração também. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, e a Tua palavra, ó Deus, nos fala de conversão, e conversão nos leva, ó Deus, a pensar na mudança que precisa haver nas nossas vidas, ó Pai, nas coisas que estão fora da Tua vontade, que estão distantes da Tua vontade, ó Deus, as coisas que nós sabemos que te entristecem tantas vezes, ó Deus. E agora, Pai, essas vidas, ó Deus, se manifestaram, e Tu conheces o desejo de cada um desses corações profundamente, Senhor Deus. E é por isso que eu estou pedindo por estas vidas, ó Deus, que a Tua bênção, ó Deus, se faça presente sobre elas, nesse mover do Teu Espírito Santo, ó Deus, nesse pequeno gesto, mas de grande significação, porque é um compromisso contigo, ó Deus, que está sendo afirmado por estas vidas nesta noite, ó Pai. Compromisso, ó Deus, de buscarem a mudança, compromisso, ó Deus, de desejarem uma transformação radical nas suas famílias, nas suas vidas, ó Deus. Ó Pai, onde, ó Deus, houver dúvidas, que o Teu Espírito Santo neste momento também opere, dissipando, ó Deus, fazendo com que elas, ó Deus, desapareçam de uma vez por todas, e estas vidas, ó Deus, possam dizer sim para Jesus. Querido Deus e Pai, traz bênção sobre cada pai, sobre cada filho, sobre cada mãe, cada família que está aqui nesta noite, ó Deus. Ó Pai, eu tenho certeza que eles vieram aqui desejosos de ouvir aquilo que Tu tinha para falar-lhes, ó Deus. E, ó Deus, que de fato, ó Pai, essa palavra tenha ido de encontro a cada coração, ó Deus, para alertar, para mostrar, ó Deus, verdadeiramente qual é o Teu desejo para a vida das famílias, ó Deus. Ó Senhor, obrigado, Pai querido. Obrigado porque eles estão, ó Deus, diante de Ti, abrindo seus corações com esse pequeno gesto, Senhor Deus. Mas como falamos, um gesto que tem um valor
incalculável, ó Deus, porque são vidas, ó Pai. Por isso, traz bênção, traz o teu cuidado. Ó Deus, também queremos colocar as famílias que precisam, ó Deus, do agir do teu Espírito Santo, trazendo cura física, Pai, para enfermidades, trazendo, ó Deus, cura, ó Deus, de relacionamentos, ó Pai, entre marido, mulher, filhos e pais, ó Deus, para que neste tempo, ó Deus, essa restauração aconteça plenamente, Senhor Deus, e vivamos um novo tempo como tua igreja neste lugar. Ó Deus, firma os passos destes que estão aqui, ó Deus, para que não voltem atrás, ó Deus, na jornada que estão agora propondo nos seus corações, ó Pai, de busca, de comprometimento contigo, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado por esta noite, mais uma vez, ó Deus, em que, ó Pai, a tua palavra foi trazida aos corações, ó Pai, que ela continue produzindo plenamente aquilo que é da tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor Deus, te agradecemos por esse tempo na tua presença, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nossa palavra de gratidão a todos vocês que estão aqui. Obrigado por terem vindo. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, uma palavra aos pais, nosso carinho a vocês, pais, nesse dia especial. Que não seja apenas nesta noite, mas que nos próximos domingos nós possamos tê-los aqui novamente, juntamente conosco, nas nossas celebrações. Que você possa colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. E aí, consequentemente, esse tempo também será colocado na sua vida de uma forma tranquila, sem qualquer pressão, sem qualquer outro constrangimento que possa ser. Então, que Deus a todos abençoe nesta nova semana que se inicia. Mais uma vez, vamos orar silenciosamente e assim estamos despedidos após o pós-lúdio musical. Oremos.